Sou jandirense, né? Nascido e criado aqui mesmo. Tive a oportunidade de estudar em escola pública, né? Professor Vicente Temundo Lessa, toda a minha vida. E me formei como técnico de enfermagem, né? No ano de 2008. Com isso, consequentemente, tendo essa visão, essa vivência dentro de um ambiente hospitalar, tive a oportunidade de estudar fora, né? Sempre quis fazer medicina, porém, com as condições financeiras, não consegui fazer aqui no Brasil. Aí coloquei a mochila nas costas, larguei tudo aqui e fui para lá, fui para o Paraguai, né? Lá também não tinha condições assim para manter os custos da faculdade, né? Que mesmo estando fora é um pouquinho mais barato que o Brasil, porém também tem lá seus custos. Então, por todo esse período tive que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Naquela época estava namorando, minha namorada foi junto comigo, né? Hoje já casado, e aí ela também me ajudou, então crescemos juntos, né? Isso é o mais importante. Muito bem, eu sou a Ingrid de Souza Santos, eu sou professora há 15 anos, dou aula de português, de literatura, de redação, de inglês. Atualmente eu trabalho como vice-diretora na periferia de Itapevi. Sou apaixonada mesmo por leitura e acho que nesse caminho as coisas têm se resolvido de uma maneira bem legal para muita gente. Eu me chamo Karina Lima, meu nome é artístico Karina Jones, tenho 28 anos, moro aqui em Jandira. Eu sou cantora, compositora, ativista cultural, é isso. Eu sou Marlon Moraes, né? Tenho 43 anos de idade, sou professor do Ensino Médio Fundamental 1, sou professor de Geografia e Ciências Sociais. Bom, eu sou graduada em História, atualmente sou pós-graduanda em Ensino de Inglês, sou a Teacher Malu. Eu sou mãe de gato, mãe de plantas, e eu acredito profundamente que a educação, a cultura, a arte são caminhos de transformação para as nossas vidas. Sim, meu nome é Felipe Macedo, mas eu prefiro e sou mais conhecido entre o meu público, que são as crianças, como Passarinho, que é o meu apelido. A escrita, que é hoje o mote principal do meu trabalho, ela sempre esteve comigo desde a infância. Eu sou escritor, sou contador de histórias, atuei como educador social em projetos do terceiro setor durante muitos anos na minha vida, e desde 2020, que é o ano que marcou a publicação do meu primeiro livro, eu me dedico à literatura, à formação de professores e a contar histórias para as infâncias de todas as idades. Os livros te abrem horizontes, te abrem os olhos, né? Abrem a mente. Então, aonde você quiser chegar, você chega, através dos livros. Pense dessa forma. Ai, que bonito, né? Poético. Os livros dão asa porque é a chave da liberdade, né? Eu acho que asas é o símbolo que o ser humano mais gosta, ou talvez seja o que mais usa, para mostrar que é livre, ou para mostrar que quer ser livre. O livro, a literatura, a leitura, que seja no celular, no tablet, ela vai te levar para essa liberdade. Quando você liberta aqui, você não precisa de mais nada, você está livre. Então eu acho que a literatura, a leitura, ela dá asas, porque ela casa perfeitamente com a sensação de se sentir dono de si e dono do seu destino. Nossa, eu acho que tem uma música da Bethânia, que é uma parte que eu gosto bastante, que fala: eu vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Então acho que isso já responde, né? Que eu vou aprender para ensinar aos meus. Então a leitura, os livros me dão asa para isso.
As asas que os livros dão para mim, né, é as asas da criação. Né? Eu posso, através de influências de algumas coisas que eu li, né, criar, né, levantar voo nas coisas que eu consigo botar para fora, né? Não só ser raso naquilo que eu faço, naquilo que eu tento me expressar, mas conseguir elevar. Então, a ideia de dar asas, né, para mim, né, o livro, é uma ideia profunda, né, e também vamos dizer assim, é um ideal, né, que seria. Porque ao ponto de que quando você consegue se expressar de alguma forma, que eu acredito que isso seja um privilégio, por conta da leitura, né? Você saber se expressar, você saber botar para fora em qualquer sentido, né? Isso já é você ganhar asas, né? E o livro, ele vai proporcionar essa construção, essa possibilidade de decolar, né? De você subir, ver as coisas do alto, mas não do alto no sentido de estar por cima, sabe? Mas no sentido de enxergar, de ver melhor, né? Então, a ideia de você ganhar asas também vem a ideia de você ganhar visão, certo? De ter outras lentes para ver o mundo, né? Eu acredito que seja isso, que é a ideia do livro de dar asas. É isso aí, não só asas, mas também visão, também, acredito. Primeiro, asas para a gente sair um pouco de onde a gente está, né? Quem tem o hábito da leitura, quem já se encantou muito com livros, sabe que quando a gente começa a ler um livro que nos encanta muito, que a gente gosta muito, a gente esquece de tudo e a gente só quer ler aquele livro, a gente imagina todas as coisas acontecendo, a gente está dentro da história, a gente é o personagem, sabe, dialogando com os outros personagens ali. E eu acho que esse é um primeiro lugar, assim, a gente consegue se divertir muito, a gente consegue treinar o nosso foco, né, a nossa atenção, a gente consegue e, sobretudo, expandir esse mundo interno, né? E para quê, né? Para que a gente, mais uma vez, para que a gente possa poder sonhar também, sabe? Acho que asas para que a gente possa conseguir pensar e imaginar e sonhar com coisas que talvez a gente nem pensasse que seriam possíveis, sabe? E com isso aprender mesmo, sabe? Expandir vocabulário, desenvolver a linguagem, desenvolver a comunicação, para que a gente consiga conquistar as coisas que a gente quer, que a gente merece. É isso. Os livros me dão asas porque eu sou passarinho, já começa por isso. E me levam para lugares que eu não imaginei ir. Como leitor, como escritor, os livros são as asas que eu preciso. É o maquinário que me faz sair do chão, mesmo estando com os pés fincados ali. E esse ganhar asas através da literatura é algo muito simbólico e que conversa diretamente com a minha estrutura de menino passarinho, daquele que ouve histórias e que precisa voar e levar elas para outros lugares. E que, às vezes, não estando fisicamente como narrador contando essas histórias, pode levar e voar através da literatura, dos livros que eu escrevo, para tantos lugares, leitores que eu não posso abraçar fisicamente, mas que eu espero que os livros façam isso por mim. Um abraço. Eu gostaria de incentivar todas as pessoas a lerem, né? Ter também alguma base, né? É interessante você sempre ter alguma pessoa que te oriente, né? Posso ler tal livro, por que você pode ler esse livro? É interessante os pais também incentivarem as crianças, né? Os profissionais, chefes de equipes, também incentivar seus profissionais que estão ali, os seus funcionários, que dessa forma todos tenham a ganhar, né? Ampliando conhecimento no ambiente empresarial, ampliando conhecimento
dentro aí da sua função e até mesmo conhecimento ali naquele momento em família? Bom, primeiro entender que é nosso, né? Colocar a leitura como algo distante, sentir, na verdade, que ler é algo distante, é colocar isso para uma elite ou para uma galera que sempre dominou a arte. Então, a leitura é nossa, tome posse do que é seu. Então, acho que esse é o primeiro toque que eu dou, jovens. É uma coisa sua, use. E se acha difícil, entenda que a literatura está na periferia. A gente vai ter aí autores, eu não gosto de chamar de autores periféricos, mas enfim, tem uma galera que coloca aí nessa caixa. Para mim são escritores, são escritoras, e que eles vão contar a sua realidade, a realidade da periferia ou a realidade do adolescente de uma maneira acessível. Tá difícil ainda? Vai pra música, vai pro slam, vai numa batalha de slam, ali você vai ver a literatura fervendo, né? É muito bonito. Então, e também encontrar grupos, né? Acho que a leitura, ela parte de um processo solitário, mas ela requer um grupo. Encontrar um grupo que te acolha e que você talvez forme para a leitura é perfeito, porque ali você vai trocar. Sim. A gente não deve forçar a nada, né? Caminhando sempre aos pouquinhos, ler uma página por dia. Se você gosta de escrever seu sentimento também, coloque no papel e é isso. Para mim, a importância da leitura é gigantesca. No meu caso, né, fez parte da minha construção, né? Da minha desconstrução, né, como pessoa, e da minha construção de quem eu sou agora, né? Que o universo todo é assim, né? Ele é o caos e o cosmos. Ele é constante desconstrução, constante construção. Então, a leitura para mim é isso. Ela foi o pilar, né, da personalidade que eu tenho hoje, de quem eu sou agora, né, de como eu penso, de como eu vejo o mundo, de como eu sinto o mundo, né? De como eu escrevo, de como eu canto, de como eu ponho para fora, né, as formas artísticas que por mais que não sejam profissionais, mas assim é a forma que eu tenho de se expressar. Então a leitura eu acho que é importantíssimo para a construção de qualquer ser humano em geral. Legal. Eu vou dar uma dica que eu ouvi de uma professora na minha época do cursinho. Professora Ana Paula Rodrigues, ela tem um canal no YouTube, Mundos Possíveis, e ela é uma professora de literatura maravilhosa. Assim, ela é uma das melhores professoras que eu tive na vida. E ela me inspirou demais como professora, como profissional, como alguém que lê o tempo todo, que tem uma relação bem próxima com a leitura. E, bom, vamos à dica. Na primeira aula que eu tive com ela, ela falou sobre livros de encantamento. E ela explicou esse conceito de livros de encantamento como os livros que a gente lê porque a gente quer ler, os livros que encantam a gente. A gente sabe que muitas vezes o primeiro contato que a galera tem com a leitura, às vezes é aquele livro que você tem que ler na escola, é um cânone literário, que é super complexo, difícil e chato, né, para algumas idades, e eu acho que a gente precisa ler o que a gente tem vontade de ler, a gente precisa ler coisas que a gente se identifica, sabe? Livros de encantamento mesmo, livros para se divertir, para imaginar, para se imaginar sendo aquele personagem vivendo tudo aquilo que está acontecendo na história, para criar um filme na própria mente, sabe? Ser o personagem principal. Então eu acredito que é isso, assim, acho que para começar a criar o hábito da leitura, a gente tem que se divertir com isso, a gente tem que gostar disso. E quando a gente consegue fortalecer isso, fica um pouquinho mais fácil ler aqueles livros que a gente tem que ler para passar no vestibular, ou aquelas leituras acadêmicas mais densas, né? Eu diria que é isso. E assim, sobre a importância disso, né? É como eu falei, assim, que a importância da gente expandir nosso mundo interno, sabe? Expandir a nossa linguagem, o nosso vocabulário, porque eu acho que isso é crucial
especialmente para que a gente consiga se comunicar, para que a gente consiga se comunicar com clareza com as pessoas da nossa vida, para que a gente consiga ir atrás das coisas que a gente quer, para que a gente possa ir atrás dos direitos que a gente tem. A gente precisa conseguir falar, a gente precisa conseguir comunicar isso com clareza. Eu acho que a leitura é um treino para isso, sabe? Ela treina a gente a pensar coisas que muitas vezes não fazem parte do nosso dia a dia, ela treina a gente a aprender palavras novas, o que pode nos dar confiança, sabe? É isso. A dica principal para quem ainda não é um leitor é comece do começo. Qual é o começo da literatura? O livro para a infância. Quando a gente cresce, muitas pessoas têm a primeira experiência de leitura com os clássicos, na escola. Por exemplo, para muitas pessoas, o primeiro livro foi uma obra do Machado de Assis. E eu não tiro o mérito do Machado de Assis porque ele é incrível. Só que para um leitor que ainda não está acostumado com literatura, é muito difícil. E tende a afastar essa pessoa do que é de verdade literatura. Então, a dica que eu deixo é, comece do começo, leia livros para a infância. Isso não deixa de ser um livro porque ele foi pensado para a infância. Ele te traz um repertório de uma leitura de imagem, ele é um livro que tem orelha, ele tem uma história, e você pode terminar nos próximos 20 minutos essa história. Naquele dia você lê um livro, na semana seguinte você pode ler outro livro para a infância. E na outra, outro. De repente, em um mês, você lê 10 livros. Isso não deixa de ser um livro porque ele foi feito para a infância. Gradativamente, o seu grau de atenção, de leitura começa a aumentar. E você pode ler a Divina Comédia, que é toda escrita em poesia, de uma forma gostosa, porque você já se tornou um leitor. Ana Maria Machado, ela diz assim que ler é igual namorar. Se não tá bom, troca. Se o namorado não tá bom, troca de namorado. Se o livro não tá bom, troca de livro. Eu acho que essa é uma sugestão importante pra gente pensar. Se não tiver bom, troca. Começa do começo.